Meus queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Nós ainda estamos nos versículos de número 17 até o versículo de número 20, sendo que nós estamos encerrando aqui o versículo de número 20, né? Mas nós vamos ler todo essa parágrafo que vai do versículo 17 até o versículo de número 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que nem a vossa justiça, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus queridos, o que nós aprendemos até aqui? Nós temos visto que o Sermão do Monte é de fato um sermão onde o Senhor prega aos seus discípulos e ali a multidão que está com ele. Nós também percebemos que ele está falando sobre a questão do cidadão dos céus. O tema do seu sermão é o cidadão dos céus. E a primeira parte do seu sermão fala sobre as características deste cidadão, que são as chamadas bem-aventuranças. Depois ele vai dizer como que esse cidadão, então, vai viver, né? E o que nós sabemos que esse cidadão, então, deve manifestar a sua cidadania celestial. Ou seja, deve se viver como um cidadão do reino celestial. Por isso que ele vai dizer que nós precisamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Tá certo? Então, através desta realidade, nós aprendemos que a palavra-chave para o cidadão é retidão. É uma vida de retidão diante do Senhor. Por isso que o versículo número 17 ao versículo de número 20 vai tratar exatamente desta realidade. Mas aqui é uma transição. O Senhor está fazendo a transição do aspecto anterior para agora entrar na outra parte do seu sermão, que é a prática exatamente dessa questão. Então aqui o Senhor Jesus, no versículo 17 a 20, ele vai introduzir essa questão, o subtema, né? Então, retidão ou a vida do crente, né? A característica aplicável da vida do crente. E aí nós também aprendemos que o propósito da vinda do Senhor, quando nós olhamos esse texto, é que ele não veio para desfazer da lei, ele não veio para revogar a lei, tá certo? A intenção do nosso Senhor Jesus é cumprir a lei e nos fazer observar e cumprir a lei. Através, então, da sua graça e da sua misericórdia, nós somos capazes, então, de estar vivendo sobre a lei. Nós aprendemos que todos os mandamentos, então, são vitais para a nossa vida. Todo aquilo que apresenta na Bíblia, nós falamos isso na semana passada, são vitais. Inclusive aqueles mandamentos que foram cumpridos, porque são promessas da vinda de Jesus, como a lei judicial e a lei cerimonial. Mas eles ainda são vitais no sentido de que nós precisamos de ter essa observação para poder extrair os princípios e aplicar à nossa vida, tá certo? Aprendemos então que os aspectos da lei servem apenas como aio, como uma espécie de tutor para nos conduzir a Cristo. Essa é a intenção da lei. Aprendemos também que o propósito inteiro da graça, de um certo sentido, é nos capacitar a cumprir a lei moral de Deus, né? Ou seja, viver em santidade. E nós aprendemos que para Cristo a lei é um agente santificador do seu povo. A maneira como o Senhor Jesus interpreta o Antigo Testamento, ele olha para a lei do Antigo Testamento, para os ensinos do Antigo Testamento, a maneira como ele observa tudo isso, é de que nós, olhando para a lei e cumprindo a lei, seremos santificados, né? Então, ser santo equivale a ser igual a Jesus. E essa é a intenção da lei. Nós paramos aqui apresentando esses aspectos da lei, né? Pegando essa percepção que Jesus tem do seu entendimento sobre a lei. A lei é para a santificação. Mas na semana passada, no estudo passado, eu havia dito também para os nossos irmãos que nós íamos ver dois aspectos para a gente entender o que Jesus está falando. Uma é como Jesus interpreta, enxerga a lei, e a outra forma é como os escribas e os fariseus enxergam a lei. Porque no versículo de número 20,
o Senhor Jesus faz uma declaração bombástica. O Senhor Jesus vai dizer aqui, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Você tem noção do que Jesus está falando aqui? Vamos entender o contexto do que está acontecendo. Jesus está pegando a autoridade máxima, a referência máxima de vida santa, de cumprimento da lei, da época dele, e está dizendo, a sua justiça, como cidadão do reino celestial, tem que ultrapassar a justiça deles. Tem que ser maior do que a justiça deles. É nesse ponto que esses escribas agora entram em cena. Porque eles eram vistos como homens de verdadeira santificação, como homens piedosos, tá certo? Mas Jesus é capaz de dizer com grande clareza que estes religiosos, eles eram diferentes nesse campo de justiça e santidade. Que eles tinham uma percepção da justiça e da santidade de forma errada, equivocada, tá certo? E aí eles deveriam de entender essa forma. Então o que Jesus vai estar mostrando é que essa justiça maior não é em tamanho, não é em quantidade, não é que a gente deveria de fazer mais coisas do que eles faziam, mas a gente deveria de ter uma justiça verdadeira, enquanto a justiça deles não era verdadeira. Deveríamos de ter um cumprimento verdadeiro da lei, através da interpretação correta, enquanto eles não tinham. É isso que Jesus vai tratar daí para frente. Exatamente sobre o quanto essa justiça deve ser excedente em relação à justiça deles, porque a interpretação deles estava errânea. Mas isso deve ter soado de forma surpreendente ao ouvido daqueles homens e daquelas mulheres a quem Jesus se dirigia. Deve ter sido assim algo... não há registro de que alguém alguma vez na história de Israel do primeiro século tenha falado antes de Jesus essas questões, tenha colocado em xeque a santidade, a piedade, a obediência destes homens, tá certo? E aí nós vamos entender exatamente quem são esses dois grupos de pessoas que Jesus faz, para a gente poder compreender essa realidade. Primeiro, os escribas. Eles eram homens que passavam a vida inteira ensinando e expondo a lei de Deus. Um escriba vivia a vida inteira para o Antigo Testamento, né? Eles eram as grandes autoridades sobre a lei. Eles eram reconhecidos entre os sacerdotes, eram reconhecidos entre a tribo de Levi como as autoridades da lei. Eles dedicavam a sua vida inteira a estudar e a praticar a lei do Senhor, né? Mais do que qualquer outro grupo de pessoas, eles então viviam em função disso. Eles eram os autorizados a poder fazer a cópia da lei. Naquela época, a Bíblia era manuscrita, né? Nós não tínhamos a imprensa ainda. Então, eram eles que tinham que estar com atenção, copiando toda a palavra para renovar. Porque à medida que os pergaminhos iam ficando gastos, iam sendo desfazendo, eles tinham que recopiar tudo novamente e colocar aquilo ali na disposição. Então imagine, você está o tempo todo ali lendo, copiando, escrevendo, estudando, era a função deles, da palavra do Senhor. Eles não paravam de estar com a palavra de Deus, viviam em função disso. Então tinham um cuidado muito grande com a palavra do Senhor. Eles são responsáveis por nós recebermos o Antigo Testamento. Sem eles, nós não teríamos o Antigo Testamento. Ele teria se perdido há muito, por conta exatamente do desgaste natural das peças que eles usavam, né, dos pergaminhos que eles escreviam, né? Então, eles são responsáveis por isso, para manter essa fidelidade da palavra do Senhor. Gastavam a vida toda em torno da lei, estudavam a lei, copiavam a lei, eram responsáveis pela reprodução da lei. Então, eu queria uma cópia do Antigo Testamento. Quem é que ia fazer para mim? Um escriba. Um escriba. Então, observa quão importante eram esses homens na visão, então, de Israel. E Jesus vai dizer que o ensino dele
estar totalmente diferente do ensino dos escribas. Que a posição deles está totalmente diferente em relação a eles. Né? Jesus vai trabalhar essa questão de que eles não estão fazendo a coisa da forma correta como deveria, ainda que eles estivessem com a lei sobre a mão. Quem é Jesus para fazer isso? Eu sei, você sabe, é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado, é o Emanuel. Nós temos toda a revelação aqui. Agora, isso na época de Jesus. Quem era Jesus? O filho de um carpinteiro vindo de Nazaré? Qual o estudo, a capacitação que Jesus tinha para poder se posicionar dessa forma? Hoje tem uma tal de lugar de fala, né? Alguém que tem a autoridade para poder falar. Mó besteira isso. Mas é uma ideia que tem. Mas ele chega com o doutor e fala assim, mas quem é você, rapaz? Quem é você para poder me questionar na minha estudo, na minha instrução? Nós falamos isso quando nós começamos a falar disso a primeira vez, e dizemos, é por isso que esses homens odiavam tanto Jesus. Porque eles estavam desafiando toda a autoridade dele, e o pior é que o povo estava acreditando. As pessoas, você vai ouvir diversas vezes nos discursos, quando Jesus fala, as pessoas dizendo assim, quem é este que fala com autoridade? Ou seja, há algo diferente na fala deste em relação aos outros, e os outros eram as autoridades. Então esses são os escribas. Então imagina quando Jesus fala assim, a sua justiça tem que exceder desses homens. Na cabeça deles, como? Esses homens vivem para a lei. Como? Mas quem eram os fariseus? Os fariseus, por sua vez, eram homens que se tinham notabilizado pela sua pretensa piedade. Eles eram reconhecidos como piedosos. O vocábulo fariseu significa separatista. Né? Era alguém que vivia separado, em distinção em relação aos outros. Como nós usamos a expressão santo, né? Então ele era alguém santo, alguém separado. Santo significa alguém separado. Então o fariseu era alguém separado, distinto dos demais. Eram indivíduos que faziam tudo o necessário para que pudessem cumprir a lei do Senhor. Estavam vinculados a ele. E aí eles elaboraram um código de comportamento, um código de atitude, um código cerimonial, todos vinculados à lei, para que eles pudessem cumprir a lei de forma absoluta, né? Seguindo aquilo que é apresentado. E a postura deles era mais rígida do que a postura de Moisés. As exigências dele eram mais rígidas, os regulamentos que ele apresentava eram mais rígidos do que o próprio Antigo Testamento. Tinha um código de ética, um código de conduta, um código de atitude, um código de posicionamento que ultrapassava em muitas ordenanças do Antigo Testamento. Eram homens que estavam ali zelando pelo cumprimento disso, porque eles diziam, da sua vida depende disso. Depende do cumprimento da sua vida santa, da sua vida separada. Eles usavam aquela expressão que está lá em Deuteronômio, sede santos porque eu sou santo. Eles dizem, como é que nós vamos chegar à santidade? Observando a lei. Como é que nós observamos a lei? Observamos assim, assim e assim. Então eles criavam regras minuciosas para poder seguir a lei. Para a gente poder ter uma noção do que eu estou falando, quando nós lemos, abre lá a sua Bíblia lá em Lucas 18. Lucas 18, versículo de número 12. Só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Jesus aqui conta a parábola do publicano e do fariseu, tá certo? No capítulo 18, versículo 12, ele conta a parábola do fariseu. No versículo 12, ele vai dizer algo que o fariseu diz, né? Ele começa assim, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si dessa forma. Era uma oração interna, ninguém ouvia, era ele para ele. Dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Ok, a gente percebe que ele está buscando se igualar ao outro homem. Mas ele está dizendo assim, eu tenho cumprido algumas coisas. Aí no versículo 2 diz assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho.
você vai ler no Antigo Testamento que em Israel era recomendado um jejum por ano. Em todo o Antigo Testamento é recomendado um jejum por ano. E ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana. E era uma obrigação dele fazer isso. E no Antigo Testamento é recomendado, uma recomendação que é apresentada. Né? Então, de forma gradativa, à medida que o tempo ia passando, eles iam elaborando leis, iam colocando situações cada vez mais complexas. Por quê? Qual era a intenção do fariseu? Herdar a vida eterna. A intenção dele era alcançar o céu. Lembra quando o jovem procura Jesus e chega, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, você deve de cumprir os mandamentos. Ele diz, eu tenho feito isso a vida inteira, mas ainda não consegui alcançar a vida eterna. O que eu preciso? Jesus dá para ele a instrução. Quando o fariseu chega para Jesus, e ele está sendo sincero ali, há um texto que diz que ele está sendo testado, mas há um outro texto que diz que ele está sendo sincero. São 2 pessoas diferentes que procuram Jesus. E ele pergunta a Jesus assim, qual é o grande mandamento, Senhor? Aí Jesus pergunta para ele, o que você diz que seja? Aí ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Qual é a palavra de Jesus para ele? A salvação não está longe de ti. Ele está sendo sincero. Ele está interpretando a lei. Ele está buscando viver. Então, todo o código de lei que é apresentado, toda a exigência, todo o extremismo que era colocado por eles, era feito na intenção de cumprir a lei. De ser santo diante do Senhor, de agradar a Deus. Esse era o papel inicial. Muitos daqueles homens não estavam ali pelo poder, não estavam ali pela grandeza, pelo reconhecimento, mas estavam ali de forma sincera. Nós vamos ver Nicodemos procurando Jesus. José de Arimateia leva o corpo de Jesus. Né? Nós vamos encontrar o Jairo indo até Jesus. Há muitos desses homens que eram religiosos, estão ali buscando o Senhor Jesus. A própria palavra diz que muitos do que estavam ali no Sinédrio creram no Jesus, mas não tinham coragem de expressar. Eram fariseus e escribas que lá estavam, homens que estavam dedicados à palavra do Senhor. Então, quando Jesus fala isso, quando ele coloca essa expressão, e olhando para a realidade do fariseu, o pensamento comum de uma pessoa comum era assim, bom, eu não tenho nenhuma esperança de um dia chegar a ser tão bom quanto um escriba e um fariseu. Eles são simplesmente extraordinários. Eles vivem apenas para serem santos e consagrados. Essa era a visão de uma pessoa que estava ali, naquela época, andando no tempo de Jesus. De um judeu sincero, que não viera fariseu e não era escriba. Ele dizia, rapaz, é impossível isso. Mas aí o Senhor Jesus para e diz, tem que ultrapassar essa justiça. Então imagina como é que isso foi no ouvido dessas pessoas. Criou impacto. Deu um impacto tremendo. Pergunta ou comentário? Alguém? Deixa só o microfone chegar aí, que aí o pessoal também de casa consegue acompanhar. Não, o comentário é que acho que é assim mesmo, porque eles devem ter ficado muito confusos e até irados, porque a gente também, dependendo do problema, a gente se acha assim, hoje, né, o crente, né, às vezes acontece um problema com a gente, fala, Senhor, mas eu te sirvo, mas eu faço tudo ao meu alcance, e o Senhor está com essa prova para mim, e tal, e então, assim, eu imagino que o sentimento deles também era assim, tipo, já estou fazendo tudo certo, ainda quer que faça mais. Então, é realmente um bom ensinamento para a gente, né? Também. Com certeza. Mais alguém? Pastor, o senhor falando sobre a correção dos escribas, né? O quanto foi difícil, era difícil para Jesus. Porque até então, naquela época, Jesus não era
conhecido, né? Como Deus, como a gente nos conhece ele através da revelação. Mas imagina só a dificuldade mesmo. Eu estava imaginando aqui como seria, porque os que andavam com ele viam os milagres dele, muitos não acreditaram nele. Imagina chegar sem ser conhecido, sem nada, e corrigir um povo daquele ali, né? Isso, Ailton, só mostra a importância da graça e que a salvação de fato pertence ao Senhor. Porque nenhuma outra pessoa queria. E aí evidencia uma outra coisa também que às vezes a gente precisa se perguntar. Por que Jesus fazia tantos milagres? Se ele só falasse, quem é que ia acreditar nele? Os milagres são evidências de que Deus estava com ele. Então faz isso. A mesma coisa acontece com os apóstolos. Quando eles saem pelo mundo pregando, os milagres o acompanhavam, porque era uma evidência de que Deus estava com eles. Só a palavra não seria suficiente. Apesar que o Espírito Santo pode trabalhar o coração, a palavra, mas a pessoa não para, ela precisa de ouvir a palavra, né? Não é isso que Paulo diz? A salvação vem pela fé, a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa precisa de parar para ouvir, senão a fé não chega. Não existe salvação sem ouvir a palavra. Então os milagres acompanhavam em relação a isso. Porque às vezes a pessoa pergunta, naquela época tinha muito milagre, hoje não tem, quase não se vê milagre, não vê isso e tal. Já está comentando foi com você, meu irmão? Não, foi com você não. Estava conversando com o Aloísio, ele falando. Ele estava conversando, ele estava falando assim, pastor, você já teve a experiência de ver um endemoniado? Eu falei, ixi, um bocado. Ele falou, eu nunca vi. Porque aí eu estava conversando com ele sobre essa questão, né? Eu falei assim, existe um motivo pelo qual hoje a gente não tem tantas coisas como no passado tinha. Exatamente porque hoje as pessoas são mais crédulas, né? É mais fácil a pessoa duvidar. É interessante isso. É mais fácil você encontrar uma pessoa e duvidar que aquela pessoa está com um espírito maligno, né? Do que ela duvidar de que Deus existe. Né? É mais fácil a pessoa duvidar. Ela vai dizer, não, aquilo ali pode ser esquizofrenia, pode não sei o quê, então vai dizer um monte de doença mental que pode ser, tem que fazer uma consulta, tal. Antigamente todo mundo acreditava ao contrário, né? Então mudou a história. Automaticamente muda essa questão. Mas a pergunta, voltando para o nosso estudo aqui, né? A pergunta que fica é, como é possível? Porque essa seria a pergunta que eles estavam fazendo. Como é possível ter uma justiça que excede a essa justiça? É o que eu falei, a grande questão é a forma como eles enxergam a lei. A forma como eles interpretam, como eles aplicam a lei à sua vida. Nós vamos observar que a religiosidade dos escribas e fariseus é a resposta para essa pergunta. Tá certo? E aí nós teríamos que observar diversas situações apresentadas por eles. Entre eles, a própria parábola do fariseu e do publicano que aqui é apresentada. Nós vamos perceber que a noção de percepção destes homens eram bem diferente. Quando nós lemos, por exemplo, essa parábola, você vai ver que a noção de percepção do fariseu é da autojustiça ou da justiça própria, é do mérito, é da capacitação. Eu não sou igual a ele. Eu faço mais, eu consigo mais, eu exerço mais, eu direciono mais, eu me esforço mais. Então é a lei do esforço humano. Nós sabemos que ninguém pode alcançar os céus pelo seu próprio esforço. Não é por mérito, é pela graça. Jesus vai e coloca que o publicano, que é o homem mais errado naquela época lá, veja bem, nessa parábola é um negócio muito interessante. Porque Jesus coloca o fariseu que é alguém admirado. Todo judeu admirava um fariseu. Era uma pessoa reconhecida como piedosa, uma pessoa santa, uma pessoa voltada para Deus. E o contrário acontecia com o publicano. Ele era visto como o traidor da nação. Ele era visto como um ladrão, porque ele era o cobrador de imposto, aquele que cobrava o imposto do povo. E ele ganhava uma comissão daquele imposto. Então ele achava, e muitos extorquiam, usavam mais do que deveriam. Então primeiro ele era um traidor da nação, porque ele está servindo a César. Depois ele é um ladrão, porque ele está arrancando do povo para ficar com ele. E ele tinha que fazer isso. E todo publicano, de uma certa forma, era rico por conta dessa realidade. Né? Era alguém que não era visto alguém que cria no Messias, na vinda do Messias, ou no reino de Israel, porque ele servia a César. Então Jesus coloca dois parâmetros na cabeça do judeu. É como se eu colocasse assim. Entrou o seu Luiz para orar, vou usar o senhor como exemplo. O senhor agora é o fariseu. Desculpa, mas o senhor agora é o fariseu. Então o seu Luiz para orar, sentou aqui no banco para orar.
Aí entrou um caboclo que é cachaceiro, maconheiro, está ali na rua ali fazendo a maior bagunça, você vê ele o tempo todo fazendo baderna, nunca respeita, não respeita pai, respeita mãe, respeita ninguém. Também entrou aqui no templo. Aí o senhor Luiz está orando. Quem é que você acha que é mais presente diante do Senhor? Claro que é o senhor Luiz. Né? Uma vida inteira dedicada à obra do Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando com as coisas do Senhor e tal. Aí o senhor Luiz está orando para si. Mas aquele homem lá, ele está sendo mais sincero do que o senhor Luiz na oração, quando a gente olha para o fariseu. Então eu olho e falo assim, não, possível, esse homem aqui isso é santo, esse aqui sobe para o céu direto. Não passa nem no pedágio, vai direto. Né? Tem um voucher ali que sobe direto ali. Aquele outro lá, rapaz, aquele não chega nem perto do céu. Aquele é o contrário, desce direto. É a nossa visão. Quando Jesus conta essa parábola, é essa visão que vem na mente do judeu que está ouvindo isso, dos discípulos que estão ouvindo isso. Mas Jesus diz, na oração de um, ele exaltou as suas obras. Ele diz que ele faz. Ele diz que ele é melhor do que o outro. E ele não está mentindo no seu posicionamento. Ele não está contando vantagem. Às vezes a gente fica assim, ele está sendo arrogante. Não, ele está sendo fiel à sua visão de religião. Eu estou fazendo para o Senhor. Então eu mereço. É mérito que eu tenho. Porque eu estou fazendo para o Senhor. Agora esse aqui, o que ele faz? Não faz nada. Mas aí ele bate no peito e diz, ser propício a mim, pecador. E Jesus termina a parábola dizendo assim, esse foi aceito. A oração dele foi ouvida, o outro, não. Geralmente quando a gente ouve essa parábola, a gente coloca o fariseu lá embaixo, né? A gente pensa na arrogância, no cara que está desfazendo o outro, que está pisando no outro, tal e tal. E de fato é uma arrogância. Mas é uma arrogância por conta da sua posição, da sua visão da lei. Nós vemos isso, às vezes, nos nossos irmãozinhos pentecostais. Que por falta de sabedoria e discernimento, às vezes a gente vê isso. É costume você olhar um pregador pentecostal, às vezes no YouTube, num canal assim, ouvir ele numa praça, ele falar assim, Senhor, eu aqui ordeno, por tudo aquilo que eu tenho feito, pela minha vida dedicada ao Senhor, ordeno que isso seja feito. Já ouviu falar assim? Né? Eu tenho mérito diante do Senhor, se eu tenho crédito. Eu já ouvi um pregador famoso falando assim, Senhor, se eu ainda tenho crédito nas tuas mãos, eu ordeno que todo demônio caia por terra. Aí eu falo, é muito corajoso dizer que tem crédito na mão do Senhor. Mas na visão dele, ele tem. Porque na visão dele é pela obra. É a visão do católico, é a visão do espírita. Apesar do espírita não crer na Bíblia como a gente crê, mas ele crê que ele vai alcançar a evolução pela sua obra. Na verdade, irmãos, o que o escriba e o fariseu vivia é a realidade de toda religião sem Jesus. Toda religião humana, ela é pelo mérito humano. A única religião na qual o mérito parte do Senhor, a gente não tem direito nenhum, pelo contrário, a gente deveria ser condenado, é a religião cristã, onde Jesus é o Salvador. Então Jesus chega para eles e diz assim, eles estão com esse problema. O que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo que esses escribas e esses fariseus, eles são hipócritas. Agora, é interessante, porque eles são hipócritas inconscientes. Eles não sabem que estão sendo hipócritas. Todo religioso, ele é hipócrita. Quando ele está ligado a uma religião falsa. Porque ele declara coisas que não são verdades. Nunca são. Nunca são. Jesus, então, vai denunciar toda essa questão, tá certo? Então, eles não notavam a sua hipocrisia porque eles imaginavam que tudo o que eles faziam estava correto. E não conseguem perceber o quão hipócritas eles estavam sendo. Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Tranquilo? Ok. Por que eles eram chamados de hipócritas? Então, primeiro, porque a sua religiosidade é inteiramente externa e formal, em vez de ser uma religião do coração.
Jesus diz a eles assim: vocês são sepulcros caiados. Bem disse o profeta: vocês me louvam com o lábio, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então eles eram da religião da externação, da formalidade, né? Eles chegam para Jesus e falam assim: os seus discípulos não lavaram as mãos para comer. Não é questão de higiene, nós lavamos a mão por questão de higiene. Eles lavavam por um ritual, tinha todo um processo para lavar a mão. Eles lavavam a cama antes de dormir, né? Eles lavavam os talheres, os pratos, não por higiene, mas por um ritual. Tinha que fazer e tinha que ser do jeito que tinha sido prescrito. A forma, todo o ritual tinha. Tanto é que quando Jesus transforma a água em vinho, o que ele manda encher? As talhas de água para a purificação. Toda a casa de um fariseu ou de um judeu, ele tinha lá alguns vasilhames cheios de água só para ser usado para a purificação. Então eles eram pessoas de rituais. Se não segue o ritual, está errado. Tem que seguir o ritual. São pessoas assim. Todo religioso é assim, irmãos. Todo religioso é assim. Ele aprende que orar tem que ser de joelho. Para ele não serve orar em pé ou deitado. Tem que ser de joelho. Porque ele aprendeu. É um ritual que ele vai fazer. Mas ele não se preocupa com a sua oração, com aquilo que ele está falando. É o que o judeu faz aqui. É o que o publicano faz aqui. Né? Então ele segue um ritual. Mas aí o coração dele está longe do Senhor. Segundo, porque a sua religiosidade se preocupava mais com os aspectos cerimoniais do que com os aspectos morais. Quantas vezes eles questionaram Jesus por curar no sábado? Na concepção dele, deixa morrer, porque sábado não é dia de fazer obra. Estavam mais preocupados com a cerimônia do que aspectos morais. Mais preocupados com isso. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está colocando isso. Por quê? Porque na visão de um fariseu, o samaritano tinha que morrer mesmo. Era uma pessoa mais imunda que tinha, era pior do que o próprio romano que havia conquistado ele. Um fariseu ia passar e ia deixar ele morrer lá, porque ele não vai se contaminar. Jesus usa a experiência de um escriba, de um levita e de um sacerdote, que eram pessoas que não poderiam tocar no morto, pela lei. E aí eles passam de largo. Jesus usa exatamente isso. A religião deles é a formalidade, não a moralidade. Tá certo? Eles iriam mais pela questão da formalidade. Terceiro, sua religiosidade consistia em regras e normas ditadas pelos homens. Tá certo? Com base em certas concessões que eles tinham feito uns aos outros. Eles pegavam a lei e eles criavam regras humanas, regras de homens. Estabeleciam regras que haviam concessões que favoreciam eles dentro da concessão da lei. Quer ver? Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos 7, versículos 10 e 11. Marcos capítulo 7, versículo 10 e 11. Eu vou pedir para o nosso irmão Victor fazer a leitura para a gente. Deixa o microfone chegar aí. Marcos 7, versículo 10 e 11. Marcos 7, versículo 10 e o versículo de número 11. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor. Lembra dessa história? O que a lei dizia? Honra teu pai e tua mãe. Então, se um fariseu, está o pai lá precisando do recurso financeiro dele, falasse assim, não, tudo que eu tenho é oferta ao Senhor, ele não ia ajudar o pai e a mãe. Deixava morrer de fome. Mas a lei não diz isso. Só que o benefício é para ele. Não, eu faço oferta ao Senhor. Eu estou ofertando ao Senhor. Então existiam vários aspectos, nós vamos ver esses aspectos da lei à medida que a gente caminha, em que essa lei, então essa religiosidade, ela era regras humanas
que haviam concessões para o bem deles, para aquilo que eles achavam que era interessante. Então não era, na verdade, era uma grande hipocrisia, né? Porque eles não estavam buscando cumprir a lei, mas estavam tentando adequar a lei à realidade daquilo que eles achavam que era interessante. Jesus denuncia isso em relação a eles, né? Jesus denuncia. A religiosidade deles só se interessava por si mesmo e pela sua própria justiça. Eles nunca olhavam para o próximo e nunca se interessavam de fato pela justiça de Deus. O que valia era a justiça deles, tá certo? A sua religiosidade se aplicava à observação de detalhes e não dos princípios básicos. Jesus diz, né, hipócritas, vocês ficam coando o cisquinho no olho do seu irmão e deixam uma trave enorme na frente suas. Vocês estão olhando só para detalhes, e cadê o cerne da questão, o básico da questão? Então essa religiosidade tinha essa facilidade, né? Estavam mais interessados em fazer do que de fato em ser. Então, este é o motivo pelo qual o Senhor Jesus então afirma que a nossa justiça precisa de superar em muito a justiça do escriba e do fariseu. Porque nós não podemos ter uma justiça religiosa. Nós não podemos ter simplesmente práticas religiosas. Não resolve ter práticas religiosas. É interessante que quando Jesus começa a dizer, nós vamos olhar aqui em Mateus, que ele começa dizendo assim, eu não vim revogar a lei, vim para cumprir, beleza? Aí depois vai dizer, porque nem um i nem um tio da lei vai passar até que tudo se complete, beleza? No versículo 19 ele diz assim, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ele não diz que ele perde o reino dos céus, ele diz que será menor no reino dos céus, versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Não diz que ele perdeu o reino dos céus. Diz que ele é o mínimo. Mas aquele que então, aí ele vai colocar, porém aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas aí ele vira e fala assim, se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, vocês não entram no reino dos céus. Interessante, né? Ué, mas o que Jesus está condenando? A religiosidade deles. É isso que Jesus está condenando. São pessoas religiosas, mas não são pessoas que nasceram de novo. São pessoas que estão tendo atos externos que parecem ser piedade, mas é pura hipocrisia. Não tem nada de piedoso nisso. Parecem que são grandes homens de Deus, mas são filhos de Satanás. Aliás, Jesus vai dizer isso. Vós sois filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, acreditariam no que eu estava falando. Então é isso que ele está colocando aqui. E aqui nós temos uma grande advertência, meus irmãos. Uma grande advertência para as nossas vidas. Porque há a possibilidade de nós dependermos de coisas distorcidas, de descansarmos sobre as coisas que apenas dizem respeito à prática cerimonial e não à verdadeira adoração, né? Então, em vez da gente ser verdadeiramente, ter uma religião que brota do coração, em vez da gente se preocupar com o ser diante de Deus, a gente fica preocupado em ser diante dos homens. Vivemos uma hipocrisia. Isso é um grande risco, é nesse sentido que Jesus está falando. É nisso que Jesus está falando. Como é que é a nossa, ele está colocando assim, como é que é a sua religiosidade? E ele vai tratar essa questão. Como é que você encara para a lei de Deus? O que é que você consegue entender sobre a lei de Deus? Você pode cumprir os aspectos externos da lei, mas os princípios morais, os princípios internos da lei, é que precisam de ser vívidos em seu coração. Você pode não conseguir cumprir o aspecto da lei, mas se você teme por isso, se você tem sede de justiça, se você tem fome de justiça, então o reino dos céus pertence a você. Se você consegue perceber que você é um miserável, pobre e nu, você está a caminho do céu. Você precisa de entender e aplicar isso. É assim que funciona. É assim que funciona. Então é uma grande advertência a respeito de nós. E nós somos muito hipócritas, irmãos.
Pensa num povo hipócrita, é o povo crente. A grande verdade, isso faz parte da nossa natureza humana. Somos extremamente hipócritas. Nós somos, por exemplo, hipócritas quando nós julgamos o nosso irmão. Uma pessoa cometeu uma falha, um pecado. E o que nós fazemos? Atiramos a primeira pedra. Pecador. Dependendo do pecado, a gente vai dizer, esse não devia nem de estar na igreja. Devia ter sido abandonado lá fora, largado. Devia de cumprir o que Paulo diz, expulsa ele da igreja. Dependendo do tipo de pecado. Mas nós nunca olhamos e falamos assim, ele é um pobre coitado como eu, que também sou pecador. A gente não olha para o nosso pecado. A gente faz como publicano, eu não sou nem igual a ele. Em vez de a gente olhar para o nosso pecado. Nós costumamos olhar para a igreja e dizer assim, se não for desse jeito, não serve para mim. O culto tem que ser assim. A música tem que ser assim. A organização da igreja tem que ser assim. O pregador tem que falar desse tema. Ele tem esse tempo para poder falar. Nós estamos fazendo o quê? Criando posições religiosas. Aspectos cerimoniais. Vazias. Não é o que eu penso ou o que eu acho. Onde é que eu tenho que retirar todos esses aspectos? Das Escrituras. A pergunta que eu tenho que fazer é bíblico? Está nas Escrituras? Faz sentido? Então eu posso e devo te fazer. Mas se não é bíblico, é só religiosidade, é só coisa humana. E aí, quando nós falamos disso, nós pensamos no tradicionalismo, né? A igreja toda tradicional. Mas o modernismo é pior. As igrejas modernas são piores do que as igrejas tradicionais. Porque elas vão pelo modismo. Quer ver um negócio interessante? É moda pintar a igreja de preto. Não tem nada a ver. Você pode pintar a cor que você quiser da igreja. Não é o problema. Qual a finalidade disso? Por que pintar de preto? Já se perguntou? Por que usar luzes coloridas no púlpito? Qual a finalidade disso? Qual o propósito por trás disso? Não tem problema. Se nós estamos buscando fazer o culto correto, da forma correta, não tem problema. Mas qual foi a finalidade de fazer isso aqui? Foi para Deus ou foi para agradar o homem? Entende? Jesus está dizendo, olhe para a lei como ela é. Para a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Não seja como o escriba que tem a lei na mão, conhece a lei, mas só aplica aquilo que lhe interessa da forma como lhe interessa. Não seja como o fariseu, que é alguém que está tentando servir a Deus, fazer as coisas para o Senhor, mas só serve para fazer do jeito dele. Não consegue compreender a graça e a misericórdia do Senhor. É disso que o Senhor está falando. É sobre isso que nós vamos trabalhar da agora para frente. A partir do versículo 21 até o capítulo 7, versículo 14. Jesus vai trabalhar exatamente a forma como eu e você devemos de enxergar a lei. Ele não vai me esmiuçar a lei. Não é interesse de Jesus. Num sermão não dá para fazer isso. Mas Jesus vai pegar aspectos para que a gente possa aplicar a nossa vida. Princípios que devem estar norteando a nossa vida, para quando nós lermos as Escrituras, pudermos ter a interpretação correta e a aplicação correta sobre nossas vidas. Quando Jesus, por exemplo, ensinou a oração que nós chamamos de oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele nos deu um modelo da qual a minha oração deve se conformar. Ele não disse que eu deveria de repetir a oração dele. Porque repetir por repetir é ladainha, é reza. É palavra vazia. Eu precisava de entender e aplicar os princípios que está lá. Ele colocou aqui. Como é que deve ser a oração? Ele colocou aqui. Nós vamos ver. Por isso que você vai encontrar nessa parte do sermão de Jesus, ele dizendo, ouviste o que foi dito pelos antigos, mas em verdade eu vos digo. Ele vai dizer, o que eles estão dizendo está tudo errado. Interpretar errado é só religiosidade. O cerne da religião, o cerne da devoção, de você como cristão. Se você quer viver como cidadão do reino, você deve de ter isso sobre a sua vida. Ok? Pergunta ou comentário final? Alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário para fazer?
Daniel ali no fundo. Ah, tem a nossa irmã Edmaia. Seja bem-vinda, minha irmã. Estava viajando. Estava viajando. E lá onde eu estava viajando, eu ia assistir os cultos online, né? E para a tia Edinalva era maravilhoso demais. O prazer dela era estar aqui na igreja. E ela chamava os filhos para ver o culto, e ela assistia do começo ao final. E no momento que eu não avisava ela, ela ficava zangada porque eu não tinha chamado ela. Mas foi muito bom. Que benção. Mas o que eu queria falar era que quando eu fui para Palmas, assim que eu fui para Palmas, 91, não tinha, o lugar que eu fui morar, nas Arnos, não tinha a igreja presbiteriana. E quando eu chegava em qualquer cidade, a primeira coisa que eu já ia procurar era a igreja, para me congregar. E cheguei lá, não encontrei a igreja presbiteriana. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que congregar. E, como não tinha, terminei indo para a igreja pentecostal, né? E fui assistir o culto, a igreja lá, o pessoal... Hoje nós vamos assistir o culto em outra igreja, e fomos. Mas eu já fiquei de pé atrás, não sei por quê. Quando eu cheguei no culto, que começou a pregação, aí aquele pastor começou a pregar, do meio para o fim, ele começou a falar para todo mundo lá. Ele não sabia que eu era presbiteriano, né? E aí ele começou a falar para todo mundo lá. Esses crentes presbiterianos e batistas não são crentes e não vai para o céu. Aí eles ficavam todo... E o meu pai do céu. E aí todo mundo dava glória a Deus, e ele falando... Não vai, já estou avisando para vocês. E eu, meu pai do céu, e fiquei, gente, esse homem quer ser mais santo. No momento assim, eu fiquei assim meio zangada. Depois eu falei, Deus está no controle de tudo. Quando foi uma semana, assim, estourou na igreja que o pastor estava com a amante. Aí acabou a igreja, acabou tudo. Eu falei, tá vendo? A gente, às vezes, achando que é mais santo do que... E julgando outras denominações, termina... às vezes passando por essa situação. Vivendo como hipócrita, né? Infelizmente. Verdade. O Daniel ali quer falar? O Daniel sentou do outro lado, lá no extremo, lá no fundo, só para dar trabalho para o... Pegar um Uber. Boa noite. Sobre essa questão do que Cristo fala, porque tem vários textos, né, vários versículos em que é possível ver Cristo falando tanto da questão da oração, quando ele fala também no próprio Sermão do Monte a questão do jejum, né, da fazer em secreto. Por exemplo, no caso do jejum, ele vai falar que ao fazer em secreto você tem que lavar o rosto, né, e ficar ali bem cuidado para as pessoas não verem que você fez jejum, para que não digam que você é um dos que fazem jejum. É uma postura bem interessante, porque parece que Cristo está tentando evitar algum tipo nos ensinar a evitar algum tipo de discurso, ou discurso pretensioso, ou até mesmo de ser associado com alguém que faz discursos pretensiosos. Por exemplo, essa questão que o senhor citou sobre a igreja, né, o formato da igreja, as tendências atuais que tem, mas também os problemas que tinham antigamente, que é por que, né, aí vem vamos dizer assim, a colocação e a pergunta, né? Por que é tão problemático a gente entender certos padrões bíblicos, né, que são bem explícitos na Bíblia, como a questão de como o culto deve ser, mas ao mesmo tempo parece soar, quando se fala desses padrões, né, como a própria Bíblia fala sobre o culto, mas parece soar tão interpretativo. Por exemplo, o que exatamente significaria na prática essa fala de Cristo de não soe como alguém que faz jejum, né? Seria somente para evitar a minha vaidade, a minha soberba, ou tem algo além que vai do assim, não esteja realmente preocupado com o que vão pensar de você, com se aparecer para os outros, é algo mais raso, ou tem algo mais profundo nisso? Como, por exemplo,
realmente não tem problema ter uma igreja com fundo preto? Ou se eu me permitir a ignorância, eu posso pensar que não tem problema ter uma igreja com fundo preto, porque talvez isso ajude no foco, aí vem os argumentos, né, etc. Então, não tem problema uma igreja ter bateria, ou tem problema uma igreja ter bateria, e no final, essas argumentações, elas servem de quê? Né? Ou realmente, Cristo está falando assim, nem se preocupe em argumentar isso, porque é tão tolo que é mais antes ficar calado, argumentar sobre essas coisas. Daniel, assim, você colocou um monte de coisa, né? Um monte de coisa aí. Primeiro, com respeito a essa questão da interpretação. Qual é o nosso problema que a gente tem hoje? Primeiro, a escola teológica que a gente usa. Se você é calvinista, você vai dizer que Deus é soberano, que Ele é o Criador do céu e da terra, que a palavra dele é final, e tudo que você faz está restrito àquilo que Ele diz. E quando se trata do culto, é o que a gente sempre tem colocado, a nossa confissão de fé diz, Deus quer ser adorado, mas Deus é de tal forma exclusivo, que Ele só pode e só quer ser adorado, e só aceita a adoração da forma como Ele prescreveu por conta da sua exclusividade. Tem um motivo de ser, Deus é santo. Ninguém chega à santidade dele, e o culto expressa essa santidade. Então Ele quer que seja daquele jeito, porque é desse jeito que Ele quer ser adorado. Tá certo? É como quando a gente vai fazer um aniversário, e aí a gente chega e fala assim, como é que você quer que seja a sua festa? A pessoa diz, eu quero que a minha festa seja assim. Você está fazendo a festa para aquela pessoa. Então aquela pessoa vai receber aquilo que ela pediu. Né? É desse jeito que eu quero. Ok. Quando você faz de outro jeito, você desagrada aquela pessoa. Ela fala, poxa, você fez o melhor, mas o seu melhor não é o que eu quis. Nós fazemos isso com coisas humanas. Então, quando você coloca Deus, Ele tem o direito de exigir. A outra pessoa tem o direito, tem a possibilidade de pedir. Mas se ela não for fazer, ela não pode exigir. Agora, se eu for fazer, eu vou contratar um buffet para fazer o almoço da minha janta. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu sou o Senhor que está mandando. Então, quando nós temos a ideia de Deus como soberano, nós estamos servindo a Deus. É uma concepção errada do culto de achar que eu estou servindo o irmão. Eu vim aqui para ter comunhão com o irmão, eu vim cá para ter uma palavra de Deus ao meu coração, para que Deus fale comigo. Não, você veio para cá porque vocês têm obrigação de adorar o Senhor. Se Deus aceitar, Ele fala contigo. Se Ele não te aceitar, meu amigo, você vai sair daqui batendo lata vazia. Ele precisa de aceitar, então tem que ser do jeito dele. Então, isso é um exemplo. A mesma coisa vai com a estruturação do culto. Se Deus é restrito na forma como Ele quer ser adorado, Ele também é restrito na forma onde Ele quer ser adorado. Deus não escolheu um local para adoração. Em Israel, no Antigo Testamento, tinha um local. No Novo Testamento, não tem. Se você reunir, Jesus fala, se tem 2 ou 3 reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então, reunida em nome de Jesus, e aí é aquela questão, né, que a gente precisa entender. Quando a Bíblia fala em meu nome, igual a oração terminar em meu nome, quando ela fala em meu nome, é na autoridade. Ou seja, debaixo da autoridade de. Esse é o contexto. Então, se tiver 2 ou 3 reunidos debaixo da autoridade do Senhor, Ele está presente. Ou seja, eu posso estar falando de Jesus a qualquer coisa, mas se não estou debaixo da autoridade, Ele não vai estar presente. Ele não vai aceitar. Essa é a ideia. Então, a autoridade, a ideia de que quando nós terminamos a oração assim, em nome de Jesus, amém. O que nós estamos dizendo? Sob a autoridade de Jesus, eu entro no Santo dos Santos, diante do Senhor Todo-Poderoso, e coloco as minhas palavras. Não é eu que tenho autoridade para chegar, é Jesus que me concede o caminho. Ele é o sacerdote, é o sumo sacerdote que nos leva até Deus. Essa percepção é uma percepção da soberania de Deus. Então, quando eu uso isso, eu me restringo a essa questão. Agora, se Deus não é soberano, se Ele é um Deus só de amor, se é um Deus que não está preocupado com essas questões, e aí nós chamamos de Deus falso, nós como reformados, você pode fazer o que você quiser. Tudo é válido. Entendeu? Então é uma concepção, aí por isso que eu estou falando. O que Jesus está condenando aqui? A hipocrisia do religioso, mas uma hipocrisia de ignorância, inconsciente.
Ele não sabe porque ele não está atento a exatamente o princípio que está sendo aplicado. Ele desenvolveu algo humano para fazer. E esse é o problema. Nós viemos para a igreja e queremos fazer do nosso jeito. Tá certo? Do nosso jeito. Então, por que eu quero que seja assim? Tem que haver um motivo disso. Não, porque a Bíblia me permite fazer. Não, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Não, porque eu quero fazer. Essa que é a grande questão. Então, a gente responde todas as perguntas a partir daí. É porque isso eu acho extremamente interessante, porque pegando esse caso do jejum, né, que Cristo fala ainda no Sermão do Monte, é porque assim, eu particularmente, né, e aí eu não sei a vida dos irmãos, mas eu raramente faço jejum. Então assim, quanto mais a recomendação mosaica de fazer pelo menos uma vez no ano. Então eu raramente faço. Ou seja, é quase como se fosse a ignorância no contrário, né? Porque eu me permito ser cristão religioso e não me preocupar com isso, porque foi isso que eu pensei. Eu pensei, poxa, Cristo fala sobre jejum, mas ele em nenhum momento, assim como no caso do fariseu, ele coloca a sua religião, você está totalmente distante, totalmente equivocado. Não, você lhe faltou percepções, a ignorância, lhe faltou conhecimento. Então, no caso, por exemplo, deveria ser vergonhoso para mim como cristão, da mesma forma como é vergonhosa a hipocrisia, de certa forma, essa minha ignorância de não me preocupar em fazer jejuns, né, também por mais que eu tenha uma dificuldade de entender a utilidade do jejum, mas assim, é igual ignorância. Eu basicamente me vi exatamente como um fariseu nesse aspecto. Quando a gente chegar lá no jejum, a gente trata desse assunto. Que a gente está antecipando a lição. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Aí a gente vai poder esclarecer um pouquinho mais. Né? Eu preciso de parar aqui, que já são 8h35. Né? E aí nós precisamos de parar para dar espaço para os nossos irmãos, porque elas precisam de fazer a decoração. Não vamos ficar aqui até meia-noite, virar a noite aqui decorando para o evento de amanhã. Tá certo? Meus amados, vamos colocar de pé para a gente poder encerrar esse momento.